A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Estamos iniciando o painel Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Estamos contando com 3 dos maiores especialistas no assunto e eu vou introduzir na ordem de debates que serão conduzidos aqui no painel. Em primeiro lugar, será o Dr. Humberto Adame. Dr. Humberto é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da Seccional OAB Rio de Janeiro, presidente da Comissão da Igualdade Racial do IAB, bacharel em Direito pela UNB e mestre em Direito pela UERJ. A doutora Carla Meura também estará conosco, ela que é advogada, especialista em Direitos Humanos, conselheira seccional e presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Rio Grande do Sul. E teremos também a brilhante participação do doutor Ricardo Breyer, ele que é advogado criminal, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, especialista em Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Vitimologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha, consultor do International Center of Economic Penal Studies, em Nova York, nos Estados Unidos, acadêmico honoris causa da Academia Brasileira de Filosofia, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de São Paulo, membro da Associação Internacional do Direito Penal em Paris, na França, desde 1991. Atua em matéria de crimes econômicos com amplo assessoramento penal empresarial, sendo seu escritório um dos pioneiros em direito penal econômico. Bom, eu sou Emerson Luiz Delgado Gomes, sou conselheiro federal pelo brilhante estado de Roraima, estarei sendo moderador do painel. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que todos terão entre 15 e 17 minutos para fazer explanação. Eu vou estar controlando o tempo. Quando der 15 minutos, eu vou avisar cada um, já como forma de se direcionar à conclusão do tema. E vamos iniciar pelo Dr. Humberto Adame. O senhor tem 15 minutos, Dr. Humberto. Muito obrigado, conselheiro Delgado, Emerson Delgado. Primeiramente, dirigir a palavra ao eminente batonier Felipe Santa Cruz e toda a diretoria do Conselho Federal do OAB, ao tempo que parabenizo por essa experiência fantástica e histórica que é esse congresso que nos une a todos em pouco tempo. Queria saudar a querida colega, conselheira da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão da Igualdade Racial, Carla Meura, minha querida amiga, e também o meu queridíssimo, ilustre, né, presidente da seccional da OAB Gaúcha, que é o doutor Ricardo Breyer, meu querido amigo de longa data. Aproveito, já que eu estou entre gaúchos, mando um abraço também para o querido Lamáquia, Cláudio Lamáquia, nosso presidente da gestão passada. O nosso tema de hoje é exatamente... Eu queria saudar também a seccional da OAB do Rio de Janeiro, com o presidente Luciano Bandeira, toda a diretoria, em especial a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro e também a Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal. E, por fim, a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, que está elaborando, já aprovou semana passada, um parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão e que vai ser liberado e aprovado muito em breve, e aí nos próximos dias. Bem, o nosso tema é advocacia para a justiça e cidadania. Eu não poderia deixar de abordar esse tema sem mencionar o trabalho que tenho feito
nas 3 últimas gestões do Conselho Federal da OAB, que é essa fantástica viagem da reparação da escravidão, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que mergulha na história do Brasil e vem buscar os heróis da história do Brasil que foram apagados. E, com isso, já lá se vão 18 seccionais das 27. A primeira pergunta é por que nós não temos as 27 seccionais da OAB trabalhando nesse sentido de buscar a história dos antepassados, dos afrodescendentes, que foi apagada da história oficial do Brasil. E aí, o bom de estar entre os gaúchos aqui hoje é que a primeira Comissão da Verdade da Escravidão Negra das seccionais foi exatamente a Comissão Gaúcha, né? Que até hoje é presidida pelo presidente Jorge Terra, mas a OAB do Rio Grande do Sul foi a primeira. Assim que o Conselho Federal instalou e aprovou a proposta que foi feita na Conferência Nacional do Advogado de 2014, aqui no Rio de Janeiro, quando era presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, e ele aprovou a proposta que foi feita. Eu era vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial e fizemos a proposta de Comissão da Verdade da Escravidão, que era para seguir a Comissão da Verdade da Ditadura, onde foram apurados, o objetivo era apurar os fatos dos porões da ditadura, e sendo que a ditadura foram 20 e poucos anos. E o período da escravidão negra, e os seus resquícios, a que vem sendo submetido à população afrodescendente, e geram mais de 350 anos aí. E é uma naturalização que não se dá conta disso a grande maioria da população brasileira, que entende muito natural você ter resquícios da escravidão e que tornam alguns brasileiros, os brasileiros pretos e pardos, cidadãos de segunda categoria. Às vezes as pessoas não conseguem entender por que uma pessoa branca vai na porta de um banco e todos os sinais do banco se travam e quando passam direto. E quando uma pessoa preta começa a trocar. Não acredita? Pega aí no YouTube, bate aí, manifesto Porta Trancada, manifesto Porta na Cara. Manifesto Porta na Cara feito pelos sindicatos e você vai ver que fizeram esse teste. A pessoa branca vai lá com uma daquelas bolsinhas que apitam, cheio de coisas que apitam, chave, e o branco passa sem qualquer problema. Vai um negro bem com cabelão e ele vai chegar lá e ele não consegue entrar no banco para pagar uma conta. Então, aqueles que acham que, quando se fala do racismo, todos os dias existem pessoas que falam do racismo, do combate ao racismo, há muito tempo no Brasil. E só recentemente começaram a ser mais ouvidas nos ecos do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. E aí se viram alguns escândalos, como os negros estarem ausentes desse debate, mas negros muito preparados e que estudam diariamente esse tema, uma juventude que vem também apresentando um trabalho muito importante de preparação e que não pode ser travado um debate na base do isso é mimimi, isso nessas conversas de botequim. Então, quero dizer que esse trabalho da Comissão da Verdade é exatamente para retirar esses heróis, como no Rio Grande do Sul tem o trabalho dos lanceiros negros, tenho certeza que vai ser citado daqui a pouco. Tem o trabalho mágico da professora Maria Sueli Rodrigues, que foi, inclusive,
citado pelo nosso presidente do Conselho Federal na palestra de abertura. Maria Sueli Rodrigues era a presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, quando o Conselho Seccional da OAB do Piauí aprovou e proclamou primeira advogada do Piauí. Ela nasceu e viveu nos anos 1780, na cidade de Oeiras, que hoje fica a 3h30 de Teresina. Imagina naquela época. E ela escreveu uma carta reclamando da tortura que ela sofria. E essa carta foi achada pelo Luiz Motti, historiador baiano, e o trabalho importante da Comissão da Verdade da Escravidão foi submeter essa carta às ordenações filipinas. E viram que ela preenchia todos os requisitos do que era uma petição, na época, era como se fosse o Código de Processo. E, por isso, a seccional do Piauí aponta ela como primeira advogada do Piauí. E hoje a professora Maria Sueli Rodrigues é a secretária nacional da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí. Então, não poderia ter melhor reconhecimento do que Felipe Santa Cruz citar esse trabalho que foi feito no âmbito da Comissão da Verdade. Outro ponto que é muito bom lembrar e que foi objeto da palestra magna que nós tivemos hoje aqui, no primeiro painel, pela professora doutora Lígia Ferreira, acompanhada pela presidente do IAB, Rita Cortez, foi a palestra sobre Luiz Gama. Em 2015, este Conselho Federal, com essa Comissão Nacional da Verdade da Escravidão, entrega uma placa, né, ao Instituto Luiz Gama, na época presidido pelo doutor Silvio Almeida, e aos familiares de Luiz Gama, né, lá no Instituto Mackenzie. Eu saí com uma placa e o presidente Marcos Vinícius saiu com outra e fizemos a entrega lá, proclamando Luiz Gama, que não pôde se formar, não pôde ter reconhecido o seu diploma de bacharel em Direito porque era preto, ele recebe um reconhecimento, mais do que advogado, herói da pátria. E ele hoje é herói da pátria e já foi proclamado em vários lugares, como na OAB do Maranhão, também herói, e mais do que herói, mais do que advogado, herói. Então, a professora Lígia Ferreira hoje discorreu lindamente sobre Luiz Gama, e daí Luiz Gama há uma ressurreição. Como foi citado, o ator Del Garcês, por minha sugestão, fez uma peça que está há 5 anos em cartaz e só tem financiamento da Ordem dos Advogados. Né? Ele teve na Bahia, ele teve no Maranhão, mas outros lugares não conseguiram financiamento. Então, e os textos dos Luiz Gama eu considero sempre sendo uma ressurreição. Ele é uma das medalhas mais importantes do IAB e várias seccionais vêm fazendo esse trabalho, não só de apresentação da peça, mas de conhecimento desse trabalho de Luiz Gama. E já que eu estou com o presidente da seccional gaúcha aqui, aproveito para sugerir que se faça isso também lá, porque a gente não vai perder o tempo e a oportunidade. Então, esses trabalhos são importantes, são só esses. A seccional da OAB do Rio de Janeiro vai levar, a Conferência Nacional está adiada, mas ela vai levar num consórcio de 16 subseções o trabalho do Manuel Congo, quilombola, insurreito, que foi enforcado aqui, também nos anos de 1780, e fez uma insurreição com mais de 440 quilombolas, e que tem hoje um memorial em Vassouras, é feriado em Mendes, morreu em Pati do Alferes, e eu aproveito para fazer a lembrança, cadê o livro? Aqui do lado, estava aqui, para fazer a lembrança do nosso ex-presidente do Boc Pinot, que, em 1980, era presidente do CPDOC, do Centro de Pesquisa e Documentação, hoje que é dirigido por Adesso Bussinger. Ele fez esse livro aqui, Insurreição Negra e Justiça, João Luiz do Boc Pinot, depois veio a ser presidente do IAB, e que conta, analisa o trabalho e o processo que resultou no enforcamento de Manuel Congo. Manuel Congo era o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro e nós não sabíamos. Quer dizer, essas coisas não estão
nos históricos escolares, não se ensina essa história do Brasil. E é isso que faz a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, além de preparar também as bases para um pedido de reparação, responsabilizando, segundo a metodologia que foi aprovada pelo Conselho Federal em 2014, a coroa portuguesa, a Igreja Católica e o Estado brasileiro, que é responsável pelos resquícios da escravidão que fazem o Brasil se tornar esse fosso abissal, distância entre a população branca e a população preta e parda. As pessoas já nascem com uma diferença. Algumas pessoas precisam fazer muito menos para conseguir os mesmos resultados. Isso não é uma questão econômica, não é uma questão social, é uma questão racial, porque em muitos momentos você consegue transpor a questão econômica, transpor a questão social e só sobra a explicação do racial. Então, essa advocacia para justiça e cidadania, eu não poderia abordar de uma outra forma que não fosse louvar o Conselho Federal, que me homenageia, né, com a gestão por 3 presidentes seguidos. Eu estou na gestão, acho que deve ser a última, porque ninguém deve ficar eternamente, né, é obrigatório que seja a última e que venham outras pessoas. Nós aprovamos também um trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do AB do Rio de Janeiro, o censo dos advogados, que saiu há 2 anos atrás, primeiro com a assinatura de Felipe Santa Cruz como presidente da seccional. 2 minutos. 3 minutos para concluir. 3, obrigado. Então, com Felipe Santa Cruz assinando essa proposta de que as seccionais fizessem a proposta de censo, a de referêndum do Conselho Federal. Nós sabemos que as seccionais não podem aprovar sozinhas, nós temos o regimento, mas elas aprovando a de referência, isso vai encaminhando para a política. Por isso que eu peço a todos os presidentes das seccionais, na figura do presidente da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, que façam essa aprovação a de referendo do Conselho Federal. A prova é o seguinte: tem que ter censo cadastral. Os advogados devem se autodeclarar para que a gente possa justificar as políticas de inclusão. Afinal, nós, OAB, apontamos o dedo para a educação pública, na DPF 186, onde a OAB foi amigo da corte. Apontamos e iniciamos a discussão com a ADC, a Ação Declaratória Constitucional 41, que em 2 anos pacificou a constitucionalidade do emprego das cotas no emprego público federal. Então, primeiro foi na universidade, depois foi no emprego público federal. Nós reclamamos do Ministério Público, reclamamos dos judiciários e eles já têm cotas. E agora? Chegou a hora de apontar o dedo para nós mesmos. E a nossa cara refletida no espelho não é boa. Eu tive a oportunidade de participar das candidaturas negras para o CNMP e com o CNJ no ano passado, na companhia da desembargadora Ivone Caetano, que é diretora de Igualdade Racial. Nós fizemos candidaturas que eram só para dizer que estávamos lá. Não tivemos nenhum voto, mas apontamos o seguinte: não existiam caras pretas no Conselho Federal. 1 minuto? Tá bom. Então, eu quero dizer que há 3 propostas para a questão das cotas. Apresentada uma pelo conselheiro federal André Costa, outra pela conselheira federal Fátima Libório e a outra pelo conselheiro Rony Press. As 3 devem ser aprovadas e se deve ter cotas para negros, tanto no Conselho Seccional, no Conselho Federal e nos quintos constitucionais. Só dessa forma a OAB não vai se expor a um constrangimento muito grande de negar a inclusão dos afrodescendentes em todos os seus níveis de direção. Muito obrigado. Agradeço, doutor Humberto. O senhor trouxe dados fáticos extremamente relevantes para o debate. E eu passo a palavra à doutora Carla Meura. Doutora Carla, a senhora tem 15 minutos para falar sobre o assunto. Muito obrigada, doutor Emerson Luiz.
Conselheiro Federal, aproveitando para cumprimentá-lo, cumprimento também nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Felipe Santa Cruz, o meu excelentíssimo presidente da seccional do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer, que com muita generosidade compartilha os espaços, os saberes e seus conhecimentos com toda a advocacia brasileira. Também cumprimento o excelentíssimo senhor Dr. Humberto Adame, presidente da nossa Comissão da Verdade Nacional sobre a Escravidão Negra. A discussão sobre a advocacia para a justiça e cidadania se mostra muito pertinente e salutar no momento em que se busca fortalecer os aspectos democráticos, pregando constantemente uma sociedade mais justa, com acesso aos direitos de forma ilimitada e disponibilizando em todos os espaços e meios possíveis. Trazemos aqui o conceito cunhado por Norberto Bobbio, que define a democracia como sendo um conjunto de regras primárias ou fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais os procedimentos. O artigo 35, o artigo 5º, no seu inciso 35 da Constituição Federal, traz a garantia do acesso à justiça. Mas é óbvio que esse acesso à justiça não se dá por um simples direito de recorrer ao poder judiciário. É algo muito além, é uma questão jurídico-formal. É preciso, por exemplo, a garantia de um tratamento igualitário. E a advocacia está justamente nesta luta. Assim, a advocacia para a justiça e cidadania exige que advogadas e advogados adotem uma postura muito além da comprovação do conhecimento técnico. Exige, sim, que nos posicionemos firmemente como instrumentos de promoção da cidadania e promoção da igualdade, a fim de fortalecer o sentimento de justiça. O acesso à ordem jurídica está ligado diretamente à cidadania, pois além de garantir acesso a outros direitos, é um meio de garantir a efetividade dessa plena cidadania que nós buscamos. A advocacia, por conceito, assume a função de um serviço essencial para a defesa dos direitos. Sob essa égide, perpassa a responsabilidade de posicionarmos também institucionalmente sobre temas vitais de interesse público. Certa feita, Dr. Cláudio Lamáquia, ex-presidente do Conselho Federal, destacou o fundamental papel da OAB como uma instituição fiscalizadora social que tem como preceito a defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático do direito, dos direitos humanos e da justiça social. Além de pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e aperfeiçoamento da cultura das instituições jurídicas. Então, nós entendemos que advogar pela justiça e cidadania perpassa também por pensarmos qual o melhor caminho para implantar essa diversidade dentro das instituições. Para isso é necessário que estejamos dispostas e dispostos a quebrar paradigmas. Angela Davis nos ensinou em um dos seus livros que se o nosso problema é estrutural, a questão das desigualdades, da falta de acesso a direitos, falta de acesso à justiça e, consequentemente, à cidadania. Se é um problema estrutural, nós precisamos ter uma organização capaz de mudar a estrutura política da sociedade. E falando em Angela Davis, nós temos que destacar que a questão racial está na base dos problemas do Brasil. O fator este que tem sido mais evidenciado nos tempos atuais, onde o racismo volta a ser cada vez mais explícito e ameaçador. O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e avançou
em seu compromisso de implementar as disposições da referida conferência e criar mecanismos institucionais dedicados à promoção da igualdade racial. E é importante referir também que o Brasil recebeu contribuições civilizatórias de vários grupos étnicos, dentre os quais os povos de ascendência africana, que prestaram imensuráveis e substanciais contribuição ao país, produzindo riquezas com mãos de obras especializadas, porém sem acesso aos bens por nós, produzidos. Entretanto, na contemporaneidade brasileira, identificam-se profundas assimetrias sociais que estão relacionadas ao quesito raça, cor e etnia. No que se refere à legislação infraconstitucional, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, que completou no dia 20 de julho passado 10 anos, é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos no combate à discriminação. Ocorre que tais medidas se mostram inexpressivas frente às estatísticas do IBGE e do IFOPEN, que é o Sistema de Informação de Serviços Penitenciários, que demonstram que a maioria das vítimas de violência, mortes por violência, a maioria é negra, que o feminicídio aumentou 54% entre no grupo de mulheres negras e diminuiu 10% no grupo de mulheres não negras. E, além disso, esses dados de IBGE e IFOPEN nos mostram que mais da metade da população prisional é composta por pretos e pardos. São quase 70% da população carcerária. Então, essas pesquisas ainda apontam que, se for mantido o ritmo atual de inclusão da população negra, a equiparação salarial, por exemplo, entre negros e brancos, somente seria alcançada em 2089. E estes são apenas alguns dados que comprovam que a população negra tem sido a mais atingida pela violência, desemprego e falta de representatividade. Então, é necessário pensar em estratégias contra o racismo estrutural, para superar, além das questões institucionais, as questões de relações pessoais, porque o racismo está na estrutura social. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, nos ensina que a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. E é exatamente sobre isso que fala a Carta das Juristas Negras, que foi entregue na 3ª Conferência da Mulher Advogada, em março de 2020, diretamente às mãos da diretoria do Conselho Federal da OAB. Este documento traz um ponto muito importante que confirme posicionamento e na defesa das cotas raciais, por exemplo, como foi referido pelo nosso colega Humberto Adami, e abrangendo todas as esferas institucionais, como, por exemplo, a composição de diretorias, conselhos, comissões, corpo de funcionários e de prestadores e prestadoras de serviços também, a indicação ao 5º Constitucional, escolas superiores da advocacia, coordenações, inclusive do corpo docente, também acesso e representatividade nos espaços das caixas de assistência à advocacia, nas procuradorias, ouvidorias, enfim. O documento apresentou robustas sugestões, fortes elementos para que a gente pense nessa democracia, para que a gente construa efetivamente essa referência que nós estamos também exigindo da sociedade em geral. Então, nós, advogadas e advogados, somos peça fundamental no Estado Democrático de Direito.
na proteção da liberdade, dos direitos individuais, dos direitos humanos e da promoção da cidadania. E nós temos como norte a busca incansável pela total concretização do artigo 1º, também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, que é de dezembro de 1948, mas que nos garante ou que nos refere a um tema muito atual, que é o fato de todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, não obstante, não temos como falar em cidadania num país onde a diferença salarial entre brancos e negros é algo em torno de 73%, e onde somente 29% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas pretas e pardas. E, bom, se nós fôssemos falar de todas as desigualdades, não haveria tempo suficiente, de modo que isso deixa claro que a nossa missão é difícil e há um grande caminho a ser percorrido, mas que nós temos bons parceiros institucionais, como o presidente Ricardo Breyer, que tem desenvolvido um trabalho incansável, permanente e incondicional na nossa seccional do Rio Grande do Sul, no que se refere à implementação de políticas e de oportunidades de igualdade racial para toda a advocacia gaúcha. E é preciso esse exercício permanente, essa construção coletiva para que a gente consiga romper essa linha tênue que separa o que foi dito ou o que é escrito do que nós efetivamente estamos realizando. Então, é preciso que continuemos combativas e combativos. É importante que continuemos com ações efetivas de promoção da igualdade racial para que se garanta uma advocacia fiel à justiça e à cidadania. Muito obrigada. Agradeço, doutora Carla. É muito interessante a pontuação feita por Vossa Excelência. Eu acabei sendo instigado a trazer alguns dados de recentes estudos e leituras que eu fiz. Primeiro, em relação à questão da identidade, que hoje se discute que as pessoas estão perdendo identidade em razão de rede social, em razão da interação, passar a ser travada muito mais no ambiente virtual que no ambiente físico. E, nesse sentido, a filosofia critica a perda de identidade, porque você passa a ter um padrão de pensamento, de exposição de opinião, e há também uma perda de identidade física, né? Você vê esses implantes que acontecem hoje, as pessoas tentam se enquadrar a um padrão específico que a sociedade traz, a sociedade dominante, a elite dominante traz. Por outro lado, um filósofo francês, Michel Foucault, ainda quando estava produzindo bastante filosofia, ele via com uma certa felicidade essa perda de identidade, porque ele falava que a identidade, na história da humanidade, serviu para discriminar as pessoas. Você é de um grupo X, você vem daquele país que as pessoas são diferentes, você tem uma cor diferente, você tem uma altura diferente. E ele via com um certo, digamos que, positivismo em relação à possibilidade de você ver o homem não pela discriminação que ele tem física ou de opinião, mas pelo que ele é como um todo, né? E também falar, o segundo ponto de vista, a Microfísica do Poder, que é uma obra de Michel Foucault, uma obra bem famosa. Ele dizia que as mudanças sociais têm que acontecer por engajamento e que o poder ele se instala, se estabelece através da luta. Não luta armada, não luta física, mas uma luta de engajamento, como vocês estão externando aqui. Só fazendo essas pontuações, eu passo a palavra para o presidente da OAB Seccional Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breyer. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso moderador, nosso conselheiro federal Emerson Gomes. Prazer, Emerson. Levar um abraço ao presidente Dinaldo, também nosso presidente da seccional de Roraima, grande presidente também que atua junto com todos nós. Eu queria também saudar Humberto Adame, meu sempre amigo. Conheço o nosso querido Humberto há muito tempo e ele não desiste, é um lutador, ele quer caminhar, ele leva as mensagens da sua fé, da sua crença e, acima de tudo, do seu acreditar, e denunciando muito
a forma como tem sido tratada essa questão da escravidão negra e, acima de tudo, os reflexos que tem tido quando a história não reconhece devidamente os protagonistas que, de alguma forma, aqui no Brasil também lutaram por igualdade, por respeito e, acima de tudo, pela própria vida, por ter uma cor diferente, ser completamente desrespeitado nos seus direitos fundamentais máximos. Então, eu tenho um profundo respeito pelo Humberto, e sempre que posso vê-lo, eu sempre cito esse trabalho que ele exerce, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil todo, tentando levar essa voz que muitas vezes não é ouvida, ou que às vezes é ouvida, não é levada a sério, as preocupações e, acima de tudo, toda essa história da escravidão negra no Brasil, que é fundamental que esteja nos bancos escolares e, acima de tudo, dentro das instituições. Porque muito dos reflexos que nós temos hoje, esse desrespeito da igualdade dentro do sistema social e dentro dos sistemas institucionais, é em virtude dessa história não estar, digamos assim, bem fundamentada e, acima de tudo, sempre lembrada do que aconteceu aqui nesse país. Então, Humberto, eu quero te parabenizar e é um prazer estar contigo aqui no nosso evento. A doutora Carla Meula, nossa presidente da Comissão da Igualdade Racial, é uma pessoa que eu confio muito no trabalho que ela tem tido, agregando na sua comissão temas importantes, uma luta brava, interna dentro da ordem, que tem reflexos sociais e debates de pontos importantes sobre esse tema, tanto da escravidão quanto também do desrespeito a todos aqueles que, de alguma forma, se sentem excluídos socialmente pela cor. Então, é uma voz forte, firme, e eu fico muito feliz de estar com ela aqui hoje, nesse painel que tem repercussões nacionais e que as pessoas possam também, nas suas palavras bem colocadas, nessa relação da justiça, da cidadania, ou também respeito à igualdade como fonte maior de asseguramento de direitos. Muito obrigado, tá, pelo teu trabalho, Carla. E dizer que a OAB do Rio Grande do Sul levou 88 anos para criar uma comissão da igualdade racial. Eu, por 2 gestões, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e Humberto sabe disso, trabalhamos em alguns pontos importantes na Comissão de Direitos Humanos, onde também este tema era tratado dentro da comissão. Eu quero dizer de que foi muito importante a Carla trazer a necessidade de nós termos uma comissão especial para que pudéssemos fazer debates específicos sobre a questão da desigualdade racial e da igualdade racial, dos preconceitos, do racismo, do ódio, enfim, do desrespeito a não só advogados e advogadas negras, mas também a cidadania. E tem dado, Humberto, grande resultado. Nós tivemos já grandes debates, grandes reconhecimentos e avanços importantes em temas que sequer eram tocados com a devida necessidade. Então, Carla, eu quero te agradecer todo o trabalho, a todos os membros da comissão que estão junto conosco, as mulheres e homens que estão contigo aí nessa luta diária, e contem com essa presidência quando estiver na gestão, para que possa nós estarmos enfrentando a temática. Bom, o nosso painel está recheado já de dados importantes, feitos pelo Humberto, pela Carla, no sentido da colocação de todo o trabalho feito dentro da própria instituição OAB, a respeito da igualdade racial, a respeito da escravidão. A Carla coloca com grande precisão essa relação entre direito, justiça e cidadania, e ali colocada a igualdade. Eu tenho que dizer algumas questões que são duras, mas é importante. Nós estamos numa pandemia, né? Esta pandemia ela trouxe alguns exemplos para todos nós, e nós, dirigentes de ordem, e eu que estou agora fazendo uma caminhada virtual, usando toda a tecnologia possível para estar em contato com a advocacia, visitando as nossas 106 subseções, e também falando com as comissões, nós temos visto que essa pandemia desnudou algumas questões fundamentais dentro do nosso sistema social. Ou seja, as políticas públicas de cidadania não imperaram. Nós aqui utilizamos as políticas em cima da necessidade real e atual. Nós não temos umas políticas preventivas para a cidadania. Então, é imaginável alunos do ensino fundamental de natureza pública
passado 4 meses, não terem nenhuma aula. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, esses alunos eles estão completamente analfabetizados de um sistema de virtualidade em comparação com as escolas privadas, e o número é muito grande. Então, essa cidadania, essa justiça que se busca com um dos critérios da educação não está acontecendo, porque o poder público nunca se preocupou com essa questão tecnológica e, consequentemente, jamais pensou que teria uma pandemia, e essas pessoas estão excluídas, elas não têm personalidade, elas não conseguem reclamar, elas não conseguem ser ouvidas, estão à margem. Então, é muito fácil falar em justiça e pandemia e cidadania quando se determina isolamentos e que, consequentemente, isso não acontece em 2 níveis. Pode estar acontecendo entre nós, que possamos ser privilegiados de poder estarmos isolados, mas tem pessoas que não conseguem estar isoladas porque têm que trabalhar e pegar o ônibus e, acima de tudo, sofrer o preconceito de ser agentes contaminadores. Ou seja, essas pessoas elas já têm um estigma que estão na sociedade, por que elas estão na rua, por que elas estão nos ônibus, porque elas têm que trabalhar, elas têm que servir, elas têm que sobreviver. Então, essas pessoas estão aí, sem a personalidade de uma garantia como outros. E, consequentemente, nós temos o 3º nível, que não consegue nem fazer nem isolamento, que são as pobrezas desse país, que faz com que milhares de pessoas morem num recanto de 30 metros quadrados e que lá tenham 12, 13, 15, 16 pessoas. Então, é um caos. Então, nós temos nessa pandemia um completo ato, digamos assim, de descaso, de desigualdade. E no tema da justiça e cidadania, quando se fala na população negra, é muito maior ainda. Muitos poucos advogados brancos dão voz a essa necessidade. Há um preconceito. O estigma do Brasil, dizer que é o país que acolhe a todos, que o Brasil é o país que não tem, de alguma forma, diferenciações e que o país é a casa de todo mundo, é uma das maiores falácias que existe dentro dessa história desse país. Esse país é racista, esse país ele tem na sua essência o desrespeito à indiferença e, acima de tudo, as pessoas que não têm voz são despersonalizadas, não alcançam direitos fundamentais básicos dentro dessa sociedade. A OAB tem esse papel fundamental através das suas comissões, dentro do seu limite institucional, alertar, divulgar e trabalhar em cima disso. Esta Comissão da Igualdade Racial trouxe alguns exemplos, Adão, tristes para todos nós. Colegas advogados negros em audiência com advogados brancos, consequentemente, os brancos não é pedido a carteira de identidade de advogado. Agora, a pessoa única negra que está na sala de audiência se pede a identidade para comprovar que ela é advogada ou não. E por que não se pediu para o branco? Isso é um exemplo, dentro do Poder Judiciário, claro, de preconceito. Algo imaginável. Então, nós temos que vencer uma preliminar antes, dentro da advocacia, do nosso pleito, de que essa advocacia negra também não se sinta diminuída dentro da sua instituição. Que essa advocacia negra ela possa ter força e saber ser ouvida dentro da sua instituição. E que ela tenha a respeitabilidade fundamental dessa história que nós temos construído ao longo do tempo, para que ela possa, de alguma forma, fazer e ter força no fronte da justiça, no fronte da representação do cidadão que não tem voz, e que nós temos casos na Comissão de Prerrogativas de mulheres advogadas negras que estão no exercício da profissão e a PM simplesmente não quer saber. Pega a carteira, quebra a carteira, algema e leva presa. Vamos longe, no estado do Rio de Janeiro, Aldano, no teu estado, tivemos um caso de uma pessoa que só exigiu uma colega as suas prerrogativas, foi desrespeitada e foi desacatada e aí automaticamente foi algemada. Isso não existe, isso é século XXI, Adão. A profissão de advogado hoje já está, de alguma forma, toda fragilizada, no sentido de nós sermos comparados com os que defendem a impunidade ou que nós defendemos um grupo. Nós não podemos ser taxados, como na advocacia, de uma defesa de um grupo, e sim da segurança jurídica, que é para todos, que está na Constituição e que está também nos regramentos infraconstitucionais. É algo complexo, difícil, essa realidade é dura. Esse país ele não poupa, esse país ele marca na pele. E por isso que eu acho que nós temos que, de alguma forma, através desse trabalho, buscar esse fortalecimento institucional. A pandemia denunciou
mais uma vez, algo que já é, por muito tempo, conhecido por todos nós dentro desse contexto, que é esse discurso do racismo, esse discurso da discriminação e, acima de tudo, muitas vezes, o discurso do estigma. E nós temos que ter força para fazer esta representatividade. E a Comissão da Igualdade Racial, ela denuncia. A Comissão da Igualdade Racial, ela leva às instituições a representatividade necessária, que ainda é menor, que ainda é pequena, que não se dá o ouvido, que não se dá a total, digamos, crença e credibilidade nos seus depoimentos. É uma luta diária, é uma luta difícil, é uma luta de reconhecimento de história, é uma luta de sobrevivência num país que dito que é a casa de todos e que acolhe a todos e que ama a todos. A maior falácia histórica desse país, pelos aqueles que tinham no seu patrimonialismo aquilo que Raimundo Faoro, com grande precisão, os donos do poder, aquilo que Sérgio Buarque de Holanda fala nas raízes do Brasil, isso já vem enraizado dentro da gente. Então, é um trabalho duro. E quando se fala em justiça, cidadania e advocacia, isso está tudo misturado. A gente não pode ser advogado e selecionar o que é justiça. Justiça para o branco, justiça para o negro, justiça para o homossexual, justiça para o presidiário, justiça seja qual for. Então, nós temos que nos livrarmos dessa castra e, acima de tudo, ter esse trabalho de igualdade. O maior advogado de todos, a gente sabe muito bem a história de Rui Barbosa, Sobral Pinto, pessoas que morreram pobres, pessoas que, de alguma forma, se dedicaram à construção de um direito, e Sobral Pinto muito mais ainda na questão da representatividade daqueles fracos através das suas histórias de direitos humanos. Os nomes que tu cita, Adame, que merecem ter o reconhecimento institucional e da sociedade brasileira, tem que estar à frente desse trabalho. E que bom que tu estás à frente desse trabalho, porque isso tem que continuar. São bandeiras que têm que continuar. Essa bandeira é pesada, Dani. Essa bandeira ela tem que estar no alto sempre. E tu sabes que, consequentemente, muitos não desejam, às vezes, que ela esteja no alto. Muitos veem, às vezes, com um atrapalhamento dentro da estrutura institucional. Isso não pode acontecer, Dani. Por isso que, na seccional do Rio Grande do Sul, e acho no Brasil, e aqui eu quero saudar o presidente Felipe Santa Cruz, que está organizando, junto com a diretoria, esse grande evento que traz e circula por várias camadas de matérias e pontualidades importantes do cenário jurídico na relação social com a pandemia, e também o nosso diretor nacional da Escola de Advocacia, a ESA, a ENA, a Escola Nacional de Advocacia, o nosso presidente Rony Duarte também, que organizou todo, junto com o Marcos Vinícius, coordenando todo esse evento, é justamente para que a gente possa ser ouvido nesse Brasil, que a gente possa falar verdades, que a gente possa dizer o que está errado e que nós tenhamos coragem de enfrentar toda a forma daqueles que querem nos calar ou daqueles segmentos que, inclusive, dentro da instituição possa existir, que não façam valer à frente daquilo que é igual, daquilo que tem que ser, daquilo que está honrado no nosso estatuto e na história dessa instituição que levou a OAB ao patamar da advocacia nacional através do artigo 133 da Constituição Federal. Nós não podemos deixar que, de alguma maneira, tenhamos, dentro desse segmento, uma única forma de pensar. Temos que ter a pluralidade e o respeito da pluralidade. Por isso que tantos institutos que somam-se com a OAB faz valer esse trabalho que nós estamos trabalhando. E aqui no Rio Grande do Sul, Adame, não tem desrespeito. Aqui no Rio Grande do Sul, a diretoria e eu, pessoalmente, elevo a igualdade da instituição, desta independência e desse trabalho sério, seja do direito de defesa, seja do direito de representação, mas principalmente do direito da igualdade. Isso nós vamos lutar. E essa semente, Carla, 88 anos, uma seccional gaúcha, ter pela primeira vez a sua comissão da igualdade racial, não é um motivo, talvez, de atraso, mas de um amadurecimento necessário e que ela veio com muita força nesse momento e que tem trazido essa justiça que a gente quer trazido essa justiça de cidadania e, acima de tudo, um trabalho de igualdade, lutando contra os desiguais. Isso é muito difícil. Mais 2 minutos para a conclusão. Sim, isso é muito difícil, né? Lutar por igualdade dentro dos desiguais.
e muitas vezes até dentro dessa instituição, que tem que entender também que há o racismo, que há o preconceito e que nós, lideranças, temos que denunciar isso para que ela se fortaleça e levar a sua história adiante, para que vocês e toda a comunidade que se sente diminuída, despersonalizada de direitos, que isso é inadmissível nos dias atuais, contem com homens sérios, com mulheres sérias e com um trabalho dedicado, acima de tudo, naquilo que a gente espera. Então, eu quero deixar meu abraço, o meu reconhecimento e meu respeito a Humberto Adame, a Carla Meura, que representam muito nesse Brasil essas colegas advogadas e advogados que não têm voz e que vocês são guerreiros e lutadores permanentemente. Muito obrigado. E, Emerson, muito obrigado também pelas tuas colocações. Gostei muito de me relembrar Foucault. Foucault fez muito parte da minha vida e eu sempre que posso releio. E tu me deu saudosismo nas tuas citações quando citou Foucault. Muito obrigado a todos. Espero que a gente possa seguir adiante e que essa pandemia nos dê força para continuar enfrentando esses obstáculos que a sociedade nos impõe. Presidente Ricardo, obrigado pela sua participação. Os dados contemporâneos sobre a questão do racismo foram muito ricos e, sem dúvida, ajudaram na forma de tratar o debate que está sendo travado aqui. Eu, mais uma vez, vou interceder, trazendo uma posição Foucaultiana sobre a questão do racismo. E Foucault sempre dizia que a origem do racismo está na obtenção de poder. O combustível do racismo ele acontece pelo ganho do poder. Quando você tem uma classe dominante de uma raça específica, a que está dominante, o que ela vai querer é manter o status quo. E a dominada vai tentar ganhar para não ser dominada. Então, essa briga de poder, ela é natural em qualquer tipo de sociedade e ela deve ser travada da forma mais humanista possível, que é como o Conselho Federal tenta debater os temas. Os temas são árduos, como bem colocado pelo doutor Humberto Adame, são questões que relembram desde do início da história do país, e já trazidas pelos colonizadores europeus, mas que nós, de alguma forma, temos tentado quebrar diversos paradigmas culturais e racistas para estabelecer uma sociedade menos justa. Agradeço a todos os que estão participando do nosso painel, em especial desses debatedores, doutora Carla Meura, doutor Humberto Adame, doutor Ricardo Breyer. Foi muito especial estar com vocês aqui nesse momento, o tempo muito caro ao Conselho Federal. Eu queria lembrar a todos que estão nos acompanhando que o próximo painel inicia imediatamente. Muito obrigado a todos e boa tarde.